Vocês, malvadões, vocês acreditam que o Lula fez foi de caso pensado? Que ele gostaria de ficar inelegível? Eu vou trazer uma visão para vocês aqui nos próximos minutos. E eu quero saber a opinião de vocês. Você acredita que o Lula entrou na avenida sem saber o que estava fazendo? Ou ele tinha uma orientação para fazer o que fez? Vamos fazer uma análise aqui do que aconteceu e quais os verdadeiros motivos por trás disso, porque o Lula, de tonto, ele não tem nada. Ele sabe muito bem o que faz e ele não dá ponto sem nó. Então presta sua atenção na minha visão aqui e na visão que eu trouxe para a gente discutir com a inteligência artificial. Para a inteligência artificial trazer um resultado para nós, a gente precisa trabalhar muito o contexto. Inteligência artificial sem contexto é um GPS sem endereço. Ele está aí na sua mão, mas não vai te apontar para lugar nenhum. Quando você constrói um contexto e traz para ela te faz uma análise mais profunda. E é isso que eu faço aqui no meu dia a dia, com os meus negócios, com as minhas empresas. Se você precisa aplicar inteligência artificial na sua empresa, tudo isso começa com uma arquitetura bem construída para isso. A inteligência artificial é uma turbina. Então pensa em colocar uma turbina numa carroça, ela vai desmanchar. É uma turbina de avião. Você precisa preparar primeiro a estrutura para isso. Então vamos aqui à análise que eu fiz desse ponto, desta minha visão aqui. Eu quero saber se você concorda. Depois, no final do vídeo, você deixa o seu comentário aqui embaixo, ele é importante para nós. Tá no vídeo curto, eu já te convido, vem aqui para o vídeo longo, porque é um bate-papo interessante. Esta é uma análise de inteligência de Estado aplicada ao equity. Esqueça as narrativas de esperança ou democracia. Aqui tratamos de realpolitik, fluxo de capital e sobrevivência de poder. A falência do capital político. A verdade desconfortável de hoje, dia 17 de fevereiro de 26, Lula não é mais um ativo, é um passivo tóxico. Com a Selic batendo os 15% ao ano e uma desaprovação que escalou para acima dos 50%, 49% segundo as pesquisas aí, a gente nunca pode confiar, nunca sabe o que é certo, o que não é, mas a Paraná Pesquisa é um instituto que acertou muito nos últimos anos. Então vamos lá. O governo opera com o EBITDA político negativo. Os dados brutos das últimas pesquisas da Paraná Pesquisa e da Quest são cirúrgicos. Lula perde em São Paulo e no Rio de Janeiro para nomes como Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro. Eles insistem em colocar o nome do Tarcísio, eles insistem em colocar o nome do Ratinho. Aliás, o Ratinho tem que explicar primeiro que tipo de negócio ele tem com o Dias Toffoli antes dele pensar em ser candidato. Ele é mais do mesmo. Não votem nesse rapaz, não confie mais neles. O Ratinho sempre se pôs como o homem do povo, o defensor do povo, mudou a sua residência fiscal para o Paraguai, está sentado num monte de dinheiro que ele fez em cima do povo, o povo que o filho dele deveria defender, mas tem negócio com quem? Com o Toffoli. Então, não confie no Ratinho, certo? Então a campanha aqui não é a favor do Flávio, é a favor de você que é o povo, de nós empresários. Então vamos lá. Em um cenário de segundo turno em São Paulo, Tarcísio lidera com 53,7% contra os 36% do petista. O mercado já precificou a insolvência dessa gestão. O que resta é apenas a gestão da imagem do default. Ou seja, as pesquisas estão porque estão empurrando o Tarcísio goela abaixo. Ele já falou que vai ficar em São Paulo. E se eu fosse ele, ficaria mesmo quietinho aqui em São Paulo, porque se ele der as costas para os paulistas para sair como candidato, ele não vai ter voto da gente aqui. Eu não voto nele, esquece. Eu voto nele para se tornar novamente governador, como eu votei da primeira vez, voto novamente. Mas se ele trair o Bolsonaro dessa maneira vil, aí, meu amigo, esquece, ele é só mais do mesmo. Então a gente está de olho aqui em São Paulo na postura do Tarcísio. Por enquanto ele está se posicionando a favor do Flávio. Então, como a análise aqui é feita pela inteligência artificial, ela trouxe a visão do Tarcísio. Ela não trouxe o número do Flávio. Eu vou buscar para vocês aqui. Qual que é o deep dive aqui? A arbitragem da inegibilidade é um exit strategy. O que nós chamamos de abuso no carnaval, eu chamo de queima de OPEX estatal. O uso de recursos públicos para o carnacomício e a instrumentalização da Sapucaí não são erros amadores, são tentativas desesperadas de alavancagem operacional em um cenário de baixa liquidez eleitoral.
O jornal Washington Post já expôs a fragilidade sistêmica em reportagens recentes, questionando se Lula está velho demais para 2026 e destacando a irritabilidade e a total falta de herdeiros políticos capazes de manter o valuation do partido. Eu tenho dito aqui que este ano é o ano do fim do PT. Tá aí, as famílias mais poderosas já deram a letra. Não invistam no país, evitem a brasileiração dos seus ativos. Foi as palavras usadas pelo The Economist. Vamos lá. A linha de raciocínio de um estadista é clara. Primeiro ponto, a tese da saída honrosa. Lula percebeu que o ROI de uma candidatura em 2026 é nulo. Enfrentar uma derrota humilhante nas urnas destruiria o seu efeito Linde, o seu legado histórico. Isso destruiria o PT como um todo. O plano de inegibilidade. Cavar a própria inegibilidade vai, via ataques à justiça ou abusos eleitorais explícitos, permite uma arbitragem de soberania. Ele sai como vítima de um sistema dominado pela direita, mantendo o skin in the game emocional da sua base sem precisar entregar resultados de PIN que ele claramente não possui. Ou seja, ele segue traçando planos para enganar os petistas. A gente ele não engana. Você que está aqui no meu canal há 6 minutos, ele não te engana. Agora, petista ele engana numa facilidade incrível. E esta é uma visão. Esta é a minha visão. Esta é a visão esse é o contexto que eu trouxe para a IA. E ela confirmou aqui, ó, que a visão deles, a tentativa deles é de manter o emocional dos petistas contra a direita. Ele quer sempre pôr uns contra os outros, dividir e conquistar. É a arte da guerra escrita na ponta da caneta. Só não enxerga quem não lê, quem não tem cultura e quem, óbvio, não tem estudo. Petista, eu costumo dizer que tem 2 tipos. Um é aquele que é mal informado mesmo, e até aí tá tudo certo, tudo bem, a pessoa não tem informação, tudo certo. O outro já é um mal intencionado, já é aquele que sabe o que está fazendo, sabe quem está votando, e ou ele tem alguma vantagem, ou ele tem alguma boquinha no governo. Então, na minha visão, são esses 2 tipos de petistas que existem. O vácuo de sucessão. Sem um poste viável, como a Dilma foi em 2010, a inegibilidade forçada é a única forma de evitar o write-off total do PT. Entenderam? Isso faz parte de um plano deles. O Lula não vai ganhar a eleição, ele sabe disso. Eu tenho repetido isso aqui diuturnamente. Se você é um malvadão que já me acompanha aqui, já sabe disso. Qual que é a solução arquitetada aqui? Defesa contra a erosão de equity. Enquanto o governo se perde em narrativa de carnaval, o empresário soberano deve focar no que importa, alavancagem operacional via inteligência artificial. O mercado de M&A no Brasil cresceu 15%, mas não por expansão real, e sim por busca de eficiência e consolidação. A única defesa contra um governo que aumenta o WACC, que é o custo de capital via incerteza fiscal, é substituir o seu custo variável com OPEX humano e burocrático por um custo fixo escalável, que é a arquitetura com inteligência artificial. Se o seu negócio depende da estabilidade política do Planalto, você não tem uma empresa, você tem uma aposta de alto risco com yield negativo. O Lula não ganhará e o Brasil está com esta visão perante o mundo, uma visão de não invista o seu dinheiro no Brasil. Isso afeta a infraestrutura diretamente, afeta saúde, educação, afeta as estradas, quem é no mercado de logística sabe bem. Então, este é o plano do PT, sair como um coitadinho. Lula será escorraçado, ficou inelegível porque a direita agiu e a direita é o vilão da história. Presta bem atenção nessa armação. Qual que é a sentença aqui do malvadão? Lula não está lutando pela reeleição, ele está desenhando seu exit strategy jurídico para evitar a falência pública nas urnas. O carnaval foi o palco da sua propaganda antecipada, mas o veredito do mercado e das urnas já está selado nos juros de 15%. No jogo do poder, quando você não consegue mais comprar o futuro, você tenta sabotar o presente para sair como um mártir. É isto que ele quer. Amadores buscam culpados, soberanos protegem o equity e automatizam a sua saída. Então, na minha visão e na visão da inteligência artificial aqui, que faz as análises comigo de padrões de comportamento,
É isto que o Lula quer. Ele quer sair como um Marte, porque ele não vai ganhar essa eleição e ele não tem mais chance de se reeleger em outra por conta da idade avançada e ele não tem, como disse aqui, nenhum poste. O Alckmin já foi traído, já foi limado, já não quer mais ele como vice, já tiraram o Alckmin da equação. Eu acho bem feito para você, ô picolé de chuchu. E você que é empresário, não fique refém desse governo, não espere o negócio degringolar de uma vez. Aplique inteligência artificial na sua empresa, ganhe tempo, eficiência, velocidade e dinheiro com inteligência artificial, porque isso vai diminuir o seu passivo trabalhista e o seu risco. Esta é uma visão. Esta é a visão que eu tenho sobre o que o Lula fez. Ele não fez isso à toa. Ele está planejando a sua saída por cima. Certo? Malvadões, eu quero saber de vocês. Vocês concordam com esta visão? Deixa aqui embaixo seus comentários para nós, é muito importante saber o que vocês pensam, o canal já está sofrendo um shadow ban, então é importante que vocês ajudem, divulguem esse canal, divulguem o conteúdo para outras pessoas. Vamos converter um petista, vamos fazer de um petista uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem um conteúdo mínimo para poder ter discernimento de escolha, porque senão o país vai permanecer como está. Esta é a minha visão, esta é a visão do Malvadão e eu quero saber a sua visão. Você concorda com isso? Que o Lula está bolando um plano para sair como um mártir da situação, colocando de novo a culpa na direita? Deixa aqui embaixo seus comentários para nós, Malvadões. Ótimo dia, bons negócios. Ah, um detalhe. Se você deseja aplicar inteligência artificial na sua empresa, escreva aqui embaixo nos comentários a palavra aula. Você não vai receber nenhum link para comprar nada. Eu faço uma aula exclusiva para empresários, faço num grupo fechado e é para você que deseja escalar os seus negócios. Deixa aqui embaixo escrito aula, Malvadão, porque nós vamos nos encontrar em breve. Bons negócios.